Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos aí, 21 dias de restituição de A a Z. Aleluia! E hoje, irmãos, como eu digo sempre, pela maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos aí ao 19º dia do nosso jejum. Aleluia, né? E nós temos, irmãos, eu creio, visto já de milagres. Eu quero declarar ainda sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você verá muitos milagres da parte de Deus ainda na sua vida esses dias, em nome de Jesus Cristo, amém? Se você crê, diga amém, glória a Deus. E chegamos, né, irmãos? Quantos estão acompanhando aí nosso jejum? Quem está aí firme e forte nos propósitos, né? Quem está aí acompanhando, seguindo, jejuando, quem está orando por uma pessoa, quem está orando para que milagres aconteçam, quem aí está orando por restituição. Eu quero crer com você, declarar sobre a sua vida, no nome de Jesus, que nesses dias você ainda vai desfrutar de milagres e de um grande mover de restituição. Amém? Vamos lá, capítulo 19, 19º dia do nosso jejum. Hoje a gente vai falar acerca de José e a restituição da família. Ontem, irmãos, a gente falou acerca da restituição da saúde. E hoje nós vamos falar da restituição familiar. E eu quero declarar isso também sobre a sua vida hoje. Em nome de Jesus, o Senhor vai restituir completamente a sua família. Amém? Vamos lá. Gênesis, me acompanhe na leitura e no compartilhar do livro. Aleluia. Gênesis capítulo 41, do verso 50 ao 52. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aleluia, né? Gênesis 42, versos 6, 8 e 9. José era o governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, né? O Senhor restituiu José e a sua família, e eu quero declarar que o Senhor também vai restituir completamente a sua família nesses dias, nesse tempo de jejum, nesse período de restituição, em nome de Jesus, amém? Vamos lá? Gênesis 45, do verso 4 ao 15. Disse José aos seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos por aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai a Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi ao meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estará perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos seus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças. Tu, a tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Aleluia. Anunciai ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai, para que,
e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Os irmãos conhecem a história de José, né? José era alguém abençoado ali, favorecido, era o mais amado do pai, né? José tinha a questão da revelação dos sonhos, foi um grande homem usado por Deus, e teve um período que os seus irmãos tiveram ali grande inveja, né, de José, literalmente, e o venderam, né, como escravo. Ele foi vendido. Pensa, você ser vendido pelos seus irmãos, por aqueles que deveriam te amar, cuidar de você, né? E de repente eles te traem, vendem você passa por tantas aflições, né? José tinha tudo, irmãos, tudo para não perdoar aqueles irmãos, para castigar, para deixar eles passar fome, mas José decidiu agir de graça com eles, né? E a família toda foi restituída, aleluia, né? A história de José é muito conhecida, bem como toda a sujeira que seus irmãos fizeram contra ele. Acompanhando a sua história, né, sem conhecer o final, na verdade, dá uma angústia de ver todo o sofrimento pelo qual ele passou completamente sem causa aparente, né? Não tinha necessidade daquilo. Em primeiro lugar, ele é rejeitado por ser correto em suas escolhas e atitudes, né? Quando sofremos por coisas que nós mesmos produzimos, uma boa parte das pessoas tem dificuldade de aceitar, mas fazer o que se o nosso sofrimento é consequência do que nós mesmos fizemos. Qualquer pessoa com um pouco de bom senso entende que o mínimo que podemos fazer é aceitar com resignação as consequências das nossas próprias atitudes e escolhas. O problema, irmãos, é quando estamos sofrendo por ser fiel e correto em nosso posicionamento. Foi isso que aconteceu com José. Ele estava sofrendo por ser fiel e correto nos seus posicionamentos. Aleluia, era o caso de José. Os irmãos dele chegaram ao ponto de pensar em matar. Eles queriam até matar o cara. Olha o tamanho da inveja que esse povo estava, né? Mas ao invés disso, o venderam como escravo a estrangeiros. O rapaz então foi parar no Egito como escravo quando tinha 17 anos. Lá foi vendido para um oficial de Faraó chamado Potifar. Ali novamente, por ser fiel, os irmãos conhecem a história, vamos lendo, mas você conhece. Ali na casa de Potifar, por ser fiel, ele foi duramente difamado pela esposa de Potifar de ser um estrupador, quando na verdade ela é quem tinha tentado agarrá-lo e ele havia rejeitado, né, ela por fidelidade a Deus. Evidentemente que diante da acusação seríssima da mulher de seu patrão, e sendo a palavra de José a de um escravo, não deu em outra. Ele foi parar na cadeia para ser fiel ao seu padrão. Nossa, o tanto de sofrimento, né, irmãos? Tanta coisa que José passou, mas no final a gente viu que tudo cooperou para o bem dele e daquela família. Aleluia. É isso que eu digo, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, e tudo vai cooperar para o seu bem também. Dentro da cadeia, José continuava fiel a ponto de o carcereiro deixá-lo cuidar de tudo ali. Diante da competência e fidelidade dele nesse trabalho dentro da cadeia, José continuava abençoando as pessoas com os dons que havia lhes dado. Um desses abençoados foi por ele o copeiro do rei, em quem José depositou a confiança de que ele, livre da prisão, pudesse ajudá-lo a sair dela. Porém, ficou frustrado, pois o copeiro não se lembrou dele durante 2 anos. Ficou mais 2 anos ali preso. E nesse período José continuou preso de forma injusta. Quando lemos a história que está contada em 3 capítulos na palavra de Deus, podemos ter a impressão de que tudo isso foi muito rápido na vida de José. No entanto, a palavra de Deus diz que isso durou, irmãos, todo esse processo por longos 13 anos, né? Fica imaginando como era a cabeça de José nesse período, no tocante à sua família e a tudo que estava acontecendo ao seu redor e com a sua própria vida, né? Mas José no final deu a resposta certa, aleluia. Quase todas as pessoas que chegam na igreja têm suas famílias destruídas em alguma medida. São cônjuges com muita dificuldade no casamento, pais com problemas com os filhos e filhos com problemas com os pais,
muitas rixas entre irmãos de sangue, sem contar as muitas famílias disfuncionais que chegam à igreja em completa falta de sintonia. São famílias muito parecidas com a de José, e Deus quer restaurar, irmãos, nesses dias, lares, famílias, casamentos, o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. A sua família está precisando de alguma restituição nesses dias? Ore por ela, clame, Deus pode restituir. Às vezes é um perdão que precisa ser liberado. Seja você a dar o primeiro passo nisso aí. Aleluia. Graças a Deus ao chegarem no lugar certo para serem restituídos, pois essa é uma promessa divina, restaurá-la aos atos padrões divinos, nos quais o prazer, a satisfação e a alegria são consequências dessa restauração. Pode ser que alguns tenham dúvidas se realmente é possível restituir uma vida familiar onde ela não existe e tenham restado tão somente sentimentos de frustrações, decepções, mágoas e ressentimentos. Para que não reste dúvida alguma, quero afirmar com todas as letras que não há nada difícil que Deus não possa resolver, desde que as pessoas creiam nele e desejem a restituição. Amém, meu irmão? Não há nada difícil que Deus não possa resolver, mas você precisa crer no poder de Deus, crer na restituição e crer que Ele pode restaurar e restituir completamente a sua família. Amém? E vamos lá, o processo da restituição. Continue me acompanhando aí no seu livro, aleluia, glória a Deus. Se você está acompanhando, diga amém. Qual que é o processo da restituição nas nossas famílias? Aleluia. Primeiro passo, está escrito no primeiro texto no início do capítulo. Ao final de 13 anos, José é tirado da prisão e é levantado governador da terra do Egito. Nesse tempo, ele compreende o que estava acontecendo. Na verdade, tudo fazia parte de um plano divino que ele desconhecia, e que o estava acontecendo era puro treinamento divino na vida dele. Aleluia. Fala assim, meu Deus está me treinando. Fala para o seu irmão, o Senhor está te treinando para o milagre que vai acontecer, para a bênção que está chegando, para a vitória que está chegando na sua vida. Aleluia. Deus está te treinando, né? Justamente para esse tempo de governo que começava em sua vida depois de 13 anos. Durante o tempo de treinamento, ele estava completamente afastado e desconectado de sua família. Imagino que mesmo que tivesse a oportunidade de estar junto, não sei se ele teria disposição para isso. Em outras palavras, a família a qual ele pertencia foi completamente destruída. Mas depois de 13 anos de treinamento e da compreensão de que tudo, extremamente tudo, estava dentro de um propósito divino, sendo completamente controlado por Deus, ainda que seus irmãos de sangue quisessem verdadeiramente prejudicá-lo, José tem um momento para resolver a questão de sua família dentro do seu interior. Ele diz que Deus o fez esquecer das suas aflições e da casa do seu pai. Olha só, né? Ele se esqueceu das aflições da casa do pai e ele colocou o nome dos filhos, né, com esses significados. Isso é muito significativo, pois quando ele diz que Deus o fez esquecer, significa que ele perdoou a sua família por tudo que haviam feito contra ele, juntamente com todas as consequências do ocorrido. O coração de José estava limpo de qualquer sentimento ruim no tocante à sua família. Então eu quero dizer para você, meu irmão, se tem rixa aí entre a sua família, né, mágoas, ore por restituição e libera perdão. O caminho é o perdão. Ore para que haja perdão dentro da sua família. O perdão, vou falar algo para você, presta atenção. O perdão é o caminho da restituição familiar. E eu quero declarar em nome de Jesus que a sua família será completamente restituída e restaurada. Amém? Glória a Deus, né? O coração de José estava limpo. Assim ele poderia virar a página e seguir em frente em seu propósito de vida. Não há nenhuma restituição familiar entre cônjuges, pais e filhos e entre irmãos sem passar pelo perdão. E muito dificilmente um filho de Deus avança rumo à prosperidade dupla aqui e na eternidade. O que aconteceu com José sem restituição dos familiares? Veja que tudo isso aconteceu dentro de José sem envolver a sua família. Ele decidiu perdoar a sua família antes de ver a sua família.
Mas José, a vítima, precisava perdoar sua família simplesmente porque compreendeu a sua nova vida dada por Deus. Não cabe, irmãos, olha para mim, não cabe falta de perdão na sua nova vida, em nossa nova vida. Se você tem Jesus habitando em você, se você é filho de Deus, você tem que perdoar, tem que liberar perdão. O perdão é o caminho de Jesus, né? A falta dele vai impedir a prosperidade em todos os sentidos na vida de qualquer filho ou filha de Deus, né? Essa foi a primeira fase. Acontece que Deus não deixa nada pela metade, amém? Quando Deus está agindo, ele vai até o fim e faz tudo como deve ser feito, ou seja, restituição total e restrita, aleluia. Segundo processo da restituição familiar, né? Segunda etapa da restituição familiar. Depois de alguns anos, Deus traz a família de José até ele. A família não tinha a mínima ideia de que estava se prostrando diante de José, mas José se lembrou do sonho do adolescente que Deus tinha lhe dado. Naquele momento, José não tinha nenhuma mágoa da família. Ao contrário, havia uma grande alegria de recebê-los para novamente terem comunhão. José entendeu que Deus o havia levantado para ser o cuidador da sua família. Amém? Tudo tem um propósito, meu irmão, e Deus vai restituir a sua família e vai te usar como um canal de restituição familiar. Creia nisso, toma posse disso agora, em nome de Jesus. Né? Agora era a hora da família de José resolver as próprias questões interiores no tocante a José. Isso feito, a família foi completamente restaurada e se tornou uma grande nação, aleluia, que tomou posse de Canaã, e séculos depois foi a genealogia dos que trouxeram Cristo para a humanidade, amém? Aquele que veio restaurar e restituir o ser humano à família de Deus. E aí, você vai ser instrumento de Deus na restituição familiar? Diga assim: eu sou um instrumento de Deus na restituição da minha família esses dias, em nome de Jesus. Né? Esta é a sua disposição. Basta compreender o propósito divino, abraçá-lo e aguardar o mover sobrenatural do Senhor necessário para a restituição. É simples assim. Diga assim: eu sou um canal de restauração e restituição na minha família. Amém? Não esqueça, meu irmão, esse foi aí o nosso 19º dia do nosso jejum. Glória a Deus, faltam 2 dias para nós terminarmos. Não esqueça de fazer a confissão aí no final do livro. Glória a Deus. Mas antes de encerrar, né, como sempre, deixa eu orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, Paizinho amado, cremos, Senhor, nesse período, nesses 21 dias de jejum, que de fato foi uns dias de restituição de azer. Ontem o Senhor orou, restituiu. Ontem nós oramos e o Senhor restituiu a nossa saúde. Eu creio que muitos irmãos foram curados, foram restaurados, tiveram milagres nas suas vidas. Pai, porque eu creio no poder da oração e eu creio que o Senhor curou os meus irmãos ontem. Senhor, e hoje nós estamos aqui orando pela restituição familiar. Familiar, Pai. Restaura a família dos meus irmãos, restitui marido com esposa, restitui tio com sobrinho, irmão com irmã, restitui o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero declarar, Senhor, sobre as famílias que estão aí brigadas, que estão com desavenças, que haja perdão, Senhor, porque o perdão é o caminho. Que haja reconciliação e que haja restituição de toda a estrutura familiar na vida dos meus irmãos. Eu creio e declaro isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meu irmão. Que a sua família seja restituída e que possa haver perdão fluindo entre vocês. Em nome de Jesus. Forte abraço. Deus abençoe. Tamo junto.